E aí, pessoal, muito boa tarde. Vocês acharam que eu tinha sumido? Muito se enganam. Eu voltei. Mais correria mesmo, questão de cronograma, mudança, viagem, trabalho e etc. Mas esse tempo que eu tava off, eu tava fazendo as coisas aqui pra vocês. E hoje vamos continuar falando sobre desenvolvimento 3D. E eu resolvi o problema dos materiais. Caraca, uma grande vitória. Então, não sei se é a melhor forma, mas enfim, deu certo para colocar os materiais. Já comecei a fazer as animações, que é difícil pra porra, mas eu tô. Eu não vou perder muito tempo com essas etapas mais, eu vou fazer o que dá para começar logo no desenvolvimento. Então, quero ver se no máximo já no começo de fevereiro já começa a desenvolver essas coisas, porque o tempo tá acabando, né? Mas, enfim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tenho. Começando, obviamente, pelo nosso personagem favorito, nosso cavalinho. E eu acabei de perceber uma coisa. Eu não. Pra quem não conhece, meu nome é Oliveira. Eu tô tentando me tornar um game dev. O maior game dev do sul do mundo. E eu tô mexendo com isso há pouco tempo. Mas estou tentando aprender as coisas e aqui eu estou fazendo desenvolvimento 3D dos personagens de um joguinho que eu estou desenvolvendo. Esse daqui é o cavalo. Cavalo? É, ele tá com esse negocinho aqui, ó, estranho, porque é a armação. É o que a gente falou do último vídeo, rigging, para poder fazer a animação dele. Então, eu preciso desse recursozinho ali que tá estranho, né? Mas ele é utilizado para poder mexer e fazer a animação, certo? Mas hoje eu só vou mostrar para vocês o material e como que ele ficou, basicamente, né? E eu não sei se eu tenho alguma coisa da animação pronta. Eu consegui fazer um pouquinho do personagem principal, mas deu zica. E então é isso, é só para vocês admirarem nosso cavalo em toda a sua graça. Olha que torto, que absurdo. Mas enfim, ele é de fato impressionante. Vocês querem ver o outro lado dele? Tá aqui, ó. ele, é, ele é uma aberração mesmo. Mas, beleza. É, comecei de trás para frente, mas enfim. Aqui a gente tem o nosso personagem principal, o nosso herói. Ele. Agora que eu percebi que o olho dele não tá atualizado, eu acho que ele tá atualizado no outro arquivo. É, uma coisa que eu também tentei fazer para fazer a gestão melhor do que eu tô fazendo aqui é todos os modelos 3D eu coloquei nesse único arquivo aqui do Blender. É, eu criei um para cada um deles. E eu criei um que eu também posso mostrar para vocês dos assets, que são os buffs, o que ele vai interagir no cenário, que é tipo caixa, uma barreirazinha, enfim. Mas é isso. Então, no arquivo correto, que eu nem vou me dar o tempo de procurar agora, eu fiz esse ajuste aqui do olho dele, que é que ele tá com essa cor, mas é para ele ter esse brilho aqui, é para ser branco, né? Enfim. Mas isso, já tá muito mais bonito do que a gente tinha visto da última vez, né? Então eu consegui resolver esse pino. É, então, aqui está o nosso personagem principal. Aqui está o nosso famigerado. Ops. O nosso famigerado primeiro boss. Que cacete. Então, isso daqui ele só tá com os materiais, tipo, ele não tá 100% concluído. Eu só queria ver como que ficaram as cores, se tá de acordo com o que a gente previu lá no concept. Sendo bem sincero, gostei. Eu dei uma caprichada ou outra aqui na malha. É, a ideia, a gente mirou no low poly, mas, porra, em algum momento ele começou a ficar com muito mais polígonos do que eu esperava. Mas, enfim, isso daqui a gente arruma no futuro. O importante tem o, o boneco, tem aqui o 3D. É, vocês devem ter reparado, vocês que têm os olhos mais atentos, tipo, os bonecos não estão, nenhum deles está alinhado com nenhuma linha. Eu tentei fazer esse alinhamento, mas eu não consegui. É, ele dava tipo um snap, que é como se fosse tipo, ele meio que gruda em pontos distintos aqui desse grid no fundo, que é essa marcação, e ele não estava respeitando a limitação que eu coloquei. E
como todas as outras coisas, eu não fiquei perdendo tempo com isso. Eu só segui para a próxima tarefa. Então, depois que eu terminar, eu estava pensando nisso, né? Depois que eu terminar todas as etapas desse projeto e for juntar tudo para fazer o jogo de fato, eu vou tentar, se sobrar tempo, né? Eu vou tentar dar uma revisada e uma polida em cada uma dessas etapas, né? Então, se a gente conseguir desenvolver em tempo hábil toda a jogabilidade, todas as animações. A música ainda está pendente, então se ficar muito em cima do laço, não vou nem colocar a música, vou tentar fazer alguma coisa genérica. Mas se der tempo, se acontecer esse milagre, eu dou uma revisada nisso daqui, de tentar dar um capricho, né? De dar um trato para ficar mais jeitosinho, né? Porque eu gostei muito dessa etapa, achei muito legal, apesar das dificuldades, eu achei bem bacana. Eu me interesso muito por desenvolvimento 3D. Mas, enfim, é isso. Então, aqui a gente tem o primeiro boss pronto. Aqui temos o segundo boss também pronto. Ele, particularmente, eu gostei bastante das cores. Ele ficou um tom bem metálico, assim, eu gostei. Quando eu fiz no concept, né, ele tinha ficado mais opaco, assim, e tal, mas, enfim, eu gostei. Uma outra coisa também que eu tive que fazer alguns ajustes. é, eu tinha juntado cada uma dessas peças aqui, então eu tive que também reestruturar cada um desses objetos, de como que eu vou uni-los e como que eles vão se comportar para facilitar essa aplicação do material, para ficar mais fácil para mim. E até na hora de animar também, porque tinham horas que eu criava a movimentação dele aqui usando aquele esqueletinho que eu mostrei para vocês no último vídeo e bugava. Não dava muito certo, ficava meio ruim. De um lado dava certo, do outro lado não dava. Mas, enfim, isso daqui gostei pra caramba dele. Achei que isso aqui ficou muito, muito massa. Sinceramente, eu acho que foi o que eu mais gostei. E vou admitir que no concept eu não estava 100% seguro com ele ainda. Mas eu gostei. Eu gostei do jeito que ficou, ficou bacana, ficou uma cor legal. Vai ser legal fazer essa animação para ele e tentar juntar todas essas coisas, né? Eu já tinha comentado para vocês também que eu já estava vendo, né, um, como que, ups, como que eu iria, como que iria fazer esse baseamento, né, tipo, qual que seria a referência que iríamos usar para desenvolver o jogo. Eu encontrei algumas delas, eu comecei a mexer com uma delas e assim já era esperado que não fosse muito fácil. Minha cabeça aqui tá na frente, né? Peraí, pronto, aqui tá melhor. Já era esperado que não seria a coisa mais fácil do mundo, né? Mas enfim, é, eu já tô mexendo um pouquinho nisso. Então, o que eu mostro para vocês é geralmente algo que já está bem encaminhado, enquanto eu já estou um ou dois passos na frente tentando resolver coisas que estão por vir, né? Que eu estou para documentar aqui com vocês. E, enfim, esse tem sido o meu processo. O que eu vim mostrar para vocês é hoje. Eu já pensei, né, mais ou menos como que seria a proporção entre eles, né? Então é basicamente pensando em altura vertical, né? Altura de baixo para cima. Eu queria muito que, sei lá, o protagonista tivesse metade do tamanho do primeiro chefão e o chefão tivesse metade do tamanho do segundo e por assim sucessivamente. Era para ter três. O último eu não gostei nem do concept, eu nem tentei no 3D, que também é uma coisa que, como eu comentei agora há pouco, se houver tempo e eu for revisar as etapas, né, desde o início, eu quero revisitar o design dele, o concept, e fazer o 3D de fato. Mesmo que eu não goste do concept, tentar arrumar aqui no 3D. Que foi algumas das coisas que eu acabei fazendo com cada um desses personagens. Que tinha alguns deles que eu não estava muito satisfeito de como ele estava, né, da aparência dele e tudo mais. E eu acabei consertando no 3D, né, que foi o caso desse cidadão, foi um deles. Então, é isso. Eu comentei também, né, de mostrar os outros assets que temos aqui. Não é nada muito absurdo, é só um, o que ele vai, em tese, né, o jogo o nosso protagonista ele vai andar em linha reta e ele vai tentar coletar buffs e ele vai evitar obstáculos.
Então, e a ideia é chegar, né, na hora que ele for dar de cara com o chefão, ele é, ele tá bem, o meu cacete, ele tá bem rápido. Então, a ideia de evitar os obstáculos é para você não ficar lento. Então, eu pensei em 3 buffs. Eu tenho que ver isso também, como que isso vai encaixar na jogabilidade, né? Então, coisas a serem decididas em etapas futuras, mas a ideia é ele ter esse daqui para ele poder ficar mais rápido, ele ter um buff relacionado a dano, dele causar mais dano no chefão, e ele ter um que mitiga o dano que ele recebe de quando ele esbarra com os obstáculos. Então é basicamente isso. Uma bota, uma espada, um escudo. De novo, daria para dar uma incrementada, deixar mais ajeitado e tal. Eu também não coloquei os materiais ainda. É, e deixa eu até ver aqui se ele vai mostrar que eu estava tentando fazer isso esses dias e não permitiu. Bom, aqui deu certo pelo visto. Mas ele dá para adicionar os materiais aqui, né, como eu acabei de fazer, e deixar mais, né, rebuscado como estavam os personagens que eu acabei de mostrar. É, vou dar essa refinada aqui neles. E eu também queria colocar uma animaçãozinha adicional neles, né? É, não só animação, colocar também partículas, né? Tipo alguma coisinha, uma luzinha, alguma coisa assim. Mas vamos ver se o tempo vai permitir. Porque a etapa da animação eu já estou preso nela há algum tempo. Eu tenho mostrado para vocês aqui do 3D, mas eu já estou mexendo com a animação há um bom tempinho. E, puta, eu não tô me acertando. Então, tá bugando a animação, eu perdi um arquivo salvo. É, não tá dando muito certo. Vai dar certo no final das contas, a gente vai dar um jeito de fazer funcionar. Mas esse tem sido o maior desafio que eu encontrei desde então. E até o que eu mostrei pra vocês, acho que no último e no penúltimo vídeo também, desse processo de começar a animação, de só colocar o esqueleto e fazer o personagem se mexer, que ele respeite a malha, né? Que ele respeite o volume dessas limitações aqui, né? Que esse daqui é o último. Que ele respeite, né? O que está sendo imposto por essa estrutura, né? Pelo esqueleto dele. É, isso daqui já foi um trabalho bem complicado. Eu tinha, obviamente que isso daqui a gente não vai fazer. Eu podia ter colocado mais algumas limitações, né? Para esse tipo de coisa não acontecer. Mas durante a animação eu tô tentando controlar isso na mão mesmo. É, Então, só de chegar nesse ponto aqui, já foi, que é uma coisa simples. Já foi um trabalho bem, assim, complexo. Eu me bati bastante, porque foi o que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, tipo, ele bugava de maneiras que eu não sei nem explicar. E é isso, é muito por conta do jeito que eu tinha construído, não só os objetos, que quando eu falo de objetos eu estou falando de cada uma dessas coisas aqui, desses objetos mesmo, tipo esses volumes aqui. E o esqueleto é essa parte aqui de baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem estragar nada. Poxa, por que não tá dando certo? É, de não fazer é essa parte aqui de dentro, essa parte laranjadinha que vocês estão vendo, esse é o esqueleto. Então, só de fazer ele se comportar bem, ele não quebrar os objetos e essas malhas todas que estão em volta dele, já foi um trampo absurdo. Eu tenho alguns amigos que mexem com 3D, alguns mais do que outros. Um deles, que eu sempre estou trocando uma ideia, é, me ajudou bastante nisso daqui também. E, e é isso. Então, como eu já tinha dito lá no começo, e quase toda semana eu repito isso, como a gente está tentando fazer as coisas muito a toque de caixa e tentando fazer as coisas correndo, às vezes eu não tenho esse luxo de deixar bonitinho e ter as melhores práticas, né, para desenvolver uma coisa certa. Então, como eu só quero fazer uma coisa, só quero ter alguma coisa pronta, eu não tô, né, tomando esses cuidados adicionais que os bons profissionais e os adultos capazes aí do mercado fazem. Então, como eu só estou explorando, eu só estou mexendo nisso, é só para eu ter o que fazer até ir lá para a viagem e trazer o conteúdo de fato aqui para vocês. É, é isso. Então,
hoje o que temos é isso. Essa semana, minha agenda, graças a Deus, está ficando melhor, eu estou ficando menos atribulado. Então, nas próximas semanas eu vou ter mais tempo. Eu vou ver se eu consigo tirar esse atraso. Obviamente, se eu conseguir avançar direito com a animação, mas nem que traga alguma coisa mais quebrada, né? Mas enfim, para mostrar aqui para vocês. E com esse tempo mais livre, um pouquinho mais de liberdade, eu consigo gerar mais conteúdo. E eu vou fazer, né? Compensar essas semanas que vieram meio furadas aí, fazer conteúdo adicional. Nem que eu não fale necessariamente desse desenvolvimento, mas fale sobre por que essas etapas são importantes e coisas que eu tenho reparado, né? Que também foi uma das sugestões que eu recebi aí de vocês. Mas é isso aí. É o que tem para hoje. Tamo junto. Muito obrigado de novo. Falou, valeu.